Amém, amém. Mateus capítulo 22, versículo 14. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Grande Pai, eu creio que é o motivo de Paulo ter dito que ele estava apresentando este corpo ao Senhor como sacrifício. E estamos pregando às pessoas, como Paulo disse, e preparando as nossas vidas para que não podemos ser reprovados. Cada um de nós temos que enfrentar a luta, o problema de cada dia e reconhecer que uma vitória espera, mas há uma luta a se travar. Por isso, deixando este corpo à escravidão, para que pregando aos outros a gente não seja desqualificado, reprovado. Onde há uma pessoa, Pai, que crê nesta palavra, que ela possa superar os problemas, as lutas, os momentos de tentação e permanecer na sua palavra, pois cada um de nós precisamos de Ti. Não podemos chegar com a nossa força, nem com a nossa paciência, com a nossa virtude. Nós temos que chegar com a sua virtude, com a sua paciência, para podermos alcançar esta glória que começamos, mas precisamos chegar até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A mensagem tem terminado. São tópicos que nós encontramos na mensagem do profeta. Quando fala mensagem tem terminado, está terminando, é o irmão Brana que tem dito isso. E a gente tem que entender o posicionamento do tempo do irmão Brana quando ele estava dizendo que a mensagem tinha terminado. E era a primeira e segunda etapa. Aquela mensagem da primeira e segunda etapa tinha terminado. Em 1962, ele fala aqui na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Diz, agora eu penso, se esse anjo que me disse aquelas palavras, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará. Eu haveria de tomar esta mensagem e precursaria a segunda vinda de Cristo. Bem, se isto tem sido isto, quer dizer, se isto tem sido o que eu tenho pregado até hoje, que o irmão Brana está dizendo, então estamos realmente perto, irmãos, porque a hora e a luz da mensagem estão quase terminando.
Isso em 62. O 56, quando nos fala de Jesus, ele completa, tem uma afirmativa sobre isso. Notou você quando caiu Pentecostes e aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo? Não passou muito tempo para começar a debilitar-se e começar a organizar igrejas para manter o forte para Cristo, esperando sua vinda. Bem, isso mesmo está ocorrendo hoje em dia. Quando eu digo a mensagem tem terminado, é a mensagem lá atrás. A mensagem do profeta, a primeira e segunda etapa. Depois que termina aquela mensagem, aí vem a terceira etapa. É o que nós temos que ter mente espiritual para isso. Não é que acabou tudo, mas terminou aquela etapa. Para o irmão Brana, ele já não via mais nada para acontecer. Ele diz em outras mensagens, senão a vinda de Jesus Cristo. E ele estava vivendo exatamente naquele tempo desta vinda. Se a Escritura é verdadeira, eu restituirei, diz o Senhor, tudo que o gafanhoto e a locusta comeram. Agora, se essa é a mensagem, me perdoe, Deus, eu não sei. Se é isso, então o tempo está à mão, realmente, porque a mensagem já tem terminado. Quando diz estas coisas, parece que as pessoas desanimam. A mensagem terminou, então, e vamos fazer mais? O Cordeiro saiu do trono, então não tem jeito mais. E aí você vai prosseguindo. Né? Quando ele diz que terminou, a misericórdia acabou, o último eleito já entrou, então não tem jeito mais. É porque está entrando a nova mensagem do próprio profeta. Entende? Uma estava terminando, que era a primeira e segunda etapa, cheia de movimento, cheia de cura divina, mas agora estava terminando aquela mensagem para entrar uma outra, que era uma surpresa para o povo. O povo não conhecia. Você sabe que nem irmão Brana conhecia. Essa próxima mensagem, quando ela começou a chegar para ele, ele achou que era a morte dele. Eu vou ler alguma coisa aqui para vocês verem. Em 62, ele diz assim, 59, pondo-nos ao lado de Jesus. Há 3 coisas que podem me suceder. O irmão Brana chegou uma hora que ele não sabia o que fazer. Porque está terminando, quando está terminando para começar outra mensagem, não é fácil. Quando está terminando uma era para começar outra. Estava terminando a era de Laodiceia para começar a era da noiva, no tempo do profeta. A mensagem do profeta, primeira e segunda etapa, terminava aquela Laodiceia. E aí começava a mensagem da noiva, a era da noiva. E isso sempre causa uma grande confusão, o povo fica revoltado, porque há uma mudança. Quando mudou da lei para a graça, eles também ficaram todos confusos. Como aceitar Jesus? Como mudar da lei? Nós temos Moisés, e agora tinha que aceitar a Cristo na graça. Como mudar agora de graça para a revelação? Como fazer essa mudança? Então era difícil para as pessoas entender que ele estava saindo agora do período da graça, quando termina a 7ª era da igreja, para entrar o período da revelação, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Enquanto não terminasse Laodiceia, não podia entrar a revelação. Se você nota Apocalipse 10, 6, o tempo acabou. Aí quando o tempo acabou, é um movimento que acaba exatamente para o gentio. Acabou aquele tempo, aí entra a mensagem do profeta para nós, que é a revelação. Quando termina esta terceira etapa, nos dias do profeta, então teria que termos uma oportunidade de exercermos esta terceira etapa, porque ela prossegue na noiva. A etapa de Jesus prosseguiu no Pentecoste. A etapa de Brana prossegue com a noiva. É desta forma. Primeira e segunda etapa do irmão Brana
foi para preparar o povo para receber a Cristo. Mas quando a mensagem chegou, eles não receberam a Cristo, porque Cristo é a mensagem do dia, como o esposo é a palavra revelada, que é a mensagem dos dias do profeta, que teve aquela revelação, que eles não puderam perceber naquele dia. A mesma coisa acontece no nosso tempo, das pessoas não receberem a revelação que foi dada no tempo do irmão Branham. Agora você pensa bem, onde estamos vivendo? No final de uma mensagem para o começo de outra. No final da era de Laodiceia, no tempo de William Branham, primeira e segunda etapa, para o início da terceira etapa. Aquilo ali, houve um rebuliço. Irmão Branham disse que eu vou perder mais de 10 mil de meus amigos. Olha bem, não é de meus inimigos, de meus amigos. Branham diz, vou perder mais de 10 mil de meus amigos. Era uma mensagem que estava entrando em cena. Quando terminou a terceira etapa, que o profeta pregou e avisou que aquilo era a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, aí deveria começar o tempo da noiva. A noiva ter seu ministério porque o profeta foi embora. Se o profeta foi embora, a noiva continua. Olha, se Jesus foi embora, Pedro, a igreja daqueles dias, continuou com o derramar do Espírito que estava em Jesus. Quando Branham foi embora, aquele Espírito Santo que foi derramado sobre William Branham para revelar a palavra, agora aquele mesmo Espírito Santo foi derramado sobre a noiva para prosseguir com a mensagem, não com a primeira e segunda etapa. O engano deles é isso, que eles pensam que tem que prosseguir na primeira e segunda etapa. Não, tem que prosseguir com a mensagem. A mensagem é a terceira etapa. Irmão Branham disse que a terceira etapa que era a mensagem dele. O próprio Deus falou para ele assim, a vindicação do seu ministério é a terceira puxada. Mas as pessoas nunca entenderam isto. Por isso tiveram dificuldade de ver terminando a mensagem e começando outra. Terminando com o irmão Branham e começando com a noiva. Terminando Laodiceia e começando com o irmão Branham, que é a era da revelação. Agora, a era da revelação, o irmão Branham não podia dar tudo para nós, porque Deus disse para ele não entregar aquilo, não diga a ninguém. Então aquilo teria que ser dito para nós. É o ministério da esposa depois que o irmão Branham partiu, Apocalipse 10, 8 a 11, o ministério da esposa para fazer aquela obra. Agora presta atenção que o irmão Branham diz, isso aqui é bom para nós vermos quando chega uma mudança, a mudança até no físico da pessoa. Você muda do 7 para 14, quando você chega no 14, é tudo diferente. No 7, você está, no nosso tempo, no meu tempo eu estava indo para a escola. Hoje as crianças já começam a ir para a escola acho que com 5 anos. Elas começam no prezinho, já novinha, elas não têm nem tempo de desfrutar um período com a mãe. Já vai para o prezinho. Outros, a mãe tem que trabalhar, então tem que colocar a criança em algum lugar para ser cuidada. Mas quando há uma mudança, você vai perceber, quando mudou, você, rapaz, mudou de 12 anos em diante, já há uma mudança no rapaz, há uma mudança na moça. E ali tudo é diferente, não é como era antes. Assim a mudança espiritual. Quando chega a palavra de Deus, a revelação do profeta, a abertura dos selos, era diferente da cura divina que ele pregava. Era diferente do discernimento que ele tinha das doenças. Agora o discernimento estava em torno da palavra, da Bíblia Sagrada, revelando os mistérios. Então, quando chega essa hora, aí a pessoa para e acha difícil vencer. Há uma luta na moça, no moço, nesse tempo. Depois há uma luta quando você está amadurecendo. Aí você pega os 21 anos e vai amadurecer até os 28. Aí depois, o que a gente não consertou até ali, só Deus para ter misericórdia.
porque o espaço de vida nosso já vencemos. Aquele período de vida já vencemos. Aquilo que nos foi dado para aquele período, vencemos. Depois dos 50 anos, o irmão Brana diz que nós estamos vivendo no último raio de vida. Então você já perde seu primeiro raio. Lá com seus 18, 20 anos, já começa a perder seus raios de vida. E cada vez que você tira um raio-x, você está perdendo raios do seu próprio corpo, da sua própria vida. Você está perdendo. E assim você vai diminuindo sua existência a cada tempo que passa. Porque é uma mudança que está tendo em nós. Agora, quando chega, eu penso assim, chegou 28, se eu não conserto, é difícil. Aí você pensa na mensagem. Eu tive problema na primeira etapa. Eu tive problema na segunda etapa. Ainda estou tendo tempo de consertar. Aí eu tenho problema na terceira puxada. Meu Deus. Por isso o povo que crê na terceira puxada, ou que luta contra a terceira puxada, é difícil eles ir para frente. Por quê? Porque é a última etapa. Não tem mais o que fazer. É o término. É você saber, você começou a morrer quando você nasceu. Aí eu comecei a viver. Não, você começou a morrer. Você começou a chorar. Isso tudo faz parte da morte. Quando você nasceu. E aí, quando você aceitou a Cristo, você deveria perceber que estava chegando o final da sua vida. Mas não, agora que eu estou no auge, e vai na mensagem das denominações, e vai na primeira e segunda etapa, e a gente erra na primeira etapa, erra na segunda, e a gente na terceira etapa, a gente promete para Deus, Senhor, aqui eu não vou errar, o Senhor tem misericórdia de mim, me segura, me ajuda, me dá graça, e ainda a gente erra. E ainda a gente falha. Mas o que tem que acontecer agora é o período que eu tenho que me preparar e saber, não tem mais tempo. O tempo acabou, a era acabou. Está tudo terminado. A mensagem já tem terminado. Você pega a mensagem de Pedro, ela está começando. Irineu, Martim, Columba, foram mensagens que o povo nem sabia que existia. Lutero, Wesley, Pentecostes. Quando chegou a mensagem de Brana, aquela mensagem estava indicando, é o começo do fim. Aquilo ali estava o começo do fim, porque eram os últimos dias, exatamente no tempo do profeta. Quando chegou o final do ministério de irmão Brana, era o fim. A mensagem tem terminado na primeira e segunda etapa. Vem uma terceira etapa para mostrar, isso é o fim. O resultado de terminar uma mensagem é a próxima que chega e que você tem que identificar aquela mensagem e se identificar com ela. Porque muitas vezes você não se identifica com a mensagem, você não dá certo com a mensagem. Assim como a mulher tem que identificar com o marido e identificar no marido. É o que a igreja tem que fazer. Tem que identificar com Cristo e identificar em Cristo. É o papel da igreja. Saber que Cristo nos ama e nós, como igreja, como esposa, nós agradecemos a Ele por ter nos amado. Porque muitas vezes Cristo me ama, mas eu não tenho gratidão, eu não tenho obras, eu não tenho feito, eu não tenho dedicação, eu não tenho fé na sua palavra. Como que eu posso reconhecer que Cristo me ama se eu não tenho nada para poder dedicar a Ele? Agora, o que eu dedicar a Ele é o que Ele já me deu antes da fundação do mundo. Ele viu os tropeços que nós íamos ter, os problemas que nós íamos ter, mas Ele viu também nossos levantamentos. Isso é o que manda, certo? Que eu tropecei na primeira etapa, veio a segunda, Deus me ajuda que eu não tropeço. Tropecei na segunda etapa, quem é que não tropeçou? Sempre tem um tropeço. Agora, meu irmão, minha irmã,
a terceira etapa é a última etapa. A abertura da palavra, revelação dos selos que o profeta pregou, era o fim da mensagem dele. Por isso ele pregou a mensagem do sinal e ele diz, é o fim da minha mensagem. Era o fim de tudo. 1963, quando ele pregou a mensagem do sinal, ele já estava dizendo isso, que era o fim da igreja, é o fim de tudo, era o entardecer da mensagem. Quando você chega no entardecer da vida, o que você espera? Ser uma jovenzinha, um jovenzinho? Você já sabe, você está chegando no entardecer da vida, o pôr do sol. Você já está percebendo que qualquer tempo não te verão mais. Isto é o que acontece com o sol. A entrada do sol no entardecer está mostrando nossa vida morta. Partimos, terminamos e vamos começar do outro lado. Do outro lado, porque aí já não é deste lado. O lado da vida é aqui, vida vivida. O lado de ouvir a palavra, de estar na igreja, de escutar as mensagens, de ler as mensagens do profeta, de ler a Bíblia, é esta vida aqui. Esta vida que você tem que ter companheirismo, amar um ao outro. Ninguém vai amar um ao outro do outro lado. Vai amar aqui. Se você ama aqui, você já está amando do outro lado. Agora você não vai aprender a amar lá. Aqui você tem que ter o amor de Deus em você, para você amar sua irmã, seu irmão. Para você valorizar sua irmã, seu irmão. Amém? Então, chega uma hora que é final. Guarde bem. Aí os 59 pontos lá de Jesus, irmão Branham diz, há 3 coisas que podem suceder. Ou é o fim do meu caminho, e a introdução do outro. Irmão Branham pensava, antes da terceira puxada, irmão Branham pensava que tinha um outro homem até para entrar. Ele pensava que não era ele, é o que nós lemos aqui. Ele pensava, mas esse homem era ele. Era tão difícil aquela transição de ministério, de etapa, de mensagem. Era tão difícil que o próprio irmão Branham olhou assim e disse, ou é o fim do meu caminho e a introdução do outro. Eu tenho lhe feito caminho para que ele estava falando de um homem, ele se faça encarregado, porque recorde, o que vier pregará esta palavra. Qual palavra? Olha para você ver. Restaurando sua fé dos filhos, a fé dos pais. Então não é hoje essa mensagem, foi a mensagem dele, lá atrás. Ele diz, eu estou preparando o caminho. E a pessoa pensa, é para outro. Não, ali estava na segunda etapa ainda. Logo você vai encontrar ele na terceira puxada, pregando o 7º selo, dizendo que ele estava preparando o caminho, um alicerce, para quando esta pessoa viesse. Aí era a esposa entrando em cena com esse ministério. Mas aqui atrás, ele já estava falando do ministério dele, ele estava vendo, o meu caminho já está no fim, a mensagem que eu prego está no fim, eu já tenho avisado vocês. A mensagem que eu tenho pregado está no fim. Mas eu estou pregando isso faz 20 anos. Mas ela tem estado no fim. Porque o que se espera depois disso daí? Poderíamos esperar um outro homem. Poderíamos esperar um homem que viesse fazer um trabalho no qual alegrasse o coração do povo, que ajudasse o povo, que mostrasse algo diferente para o povo. Poderíamos esperar. Se tiver, espera você. Quem sabe a mensagem que nós estamos pregando hoje está fazendo fundamento para outra pessoa, para outro homem, como dizia o irmão Branham. Mas não havia esse outro homem no tempo do irmão Branham. Era a mensagem dele. O que o irmão Branham diz, quando ele vier, a mensagem dele é restaurar todas as coisas.
Quando esse outro homem agora vier, qual é a mensagem dele? Comer o livrinho. Certo? Quando esse outro homem agora do nosso tempo vier, ele vai comer o livrinho. E se ele comer o livrinho, ele vai mostrar para nós o que é o livrinho. Ele não vai restaurar a fé. Restaurar a fé foi a mensagem do irmão Brana. Isso foi para o tempo passado, não é para agora. A mensagem agora já é mostrando que o povo precisa comer a palavra que já foi revelada. É comer, é ouvir e aceitar. O alimento você come pela boca. O alimento de Deus, o livrinho, você come pelo ouvir. É ouvir a palavra. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então se come pelo ouvido. Alguém diz, que loucura. É ouvindo. Creio ou não. Se eu creio, me submeto àquilo, não importa o que eu passe, não importa a luta que eu tenha, não importa as dificuldades, não importa as decepções que eu sofra, eu vou comendo o livrinho. Eu vou estar com essa mensagem. Isto é importante. Escute. Pode ser o fim do meu caminho, diz William Branham. É a transição de mensagem. Pode ser o fim do meu caminho. Pode que ele esteja mudando o meu ministério. Mas aí ele já diz uma outra palavra. De novo ao evangelismo. Deus não ia pegar o irmão Branham e voltar ele para evangelista quando ele já estava chegando perto da mensagem profética. Mas ele até pensou. Aquilo traz uma confusão mental. Que o irmão Branham pensou assim, ele pode estar mudando o meu ministério de novo ao evangelismo para o exterior. Agora ele diz, ou pode ser que ele não me voltará a chamar como evangelista e me queira levar ao deserto para ungir-me e enviar-me como o prometido. Eu creio. Isto é a realidade. Mas olha quanta coisa ele falou, até chegar onde era o resultado da mensagem que ele tem que entregar. Tinha que entregar exatamente depois da primeira e segunda etapa. Não era a morte dele, não era o fim do caminho dele, não era Deus mudar o ministério dele do que ele estava tendo para evangelista e sair pelo mundo, não era. Agora era Deus chamá-lo para o deserto e enviar-lhe como o prometido. Qual prometido? O prometido de Apocalipse 10, de 1 a 7. Era tempo, aqui, olha, você vai ler, pondo-nos a lá de Jesus, 1962. Então, ele tinha que falar assim, ele pode estar me ungindo para poder levar esta mensagem e enviar-me como o prometido. Ele sabia que tinha um prometido Elias. Ele sabia que tinha um prometido ministério do Filho do Homem. Ele sabia que tinha um ministério prometido do sétimo anjo, para revelar o mistério que estava escondido. Então, ele acerta no final do parágrafo, mostrando isso para nós. Então, ele me queira levar ao deserto para ungir-me e enviar-me como o prometido. Amém. Eu estou pensando nisso daqui, que eu li uma coisa, eu estou pregando outra, né? Parece que é o final, tudo está terminado, mas é por isso, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados. Você vê que Noé foi chamado com a sua família, mas só um foi escolhido, Enoque. Esse é o problema, muitos são chamados. A igreja, o irmão Branham mostra isso, a igreja são muitos que são chamados, mas os escolhidos. Vamos trazer dois países na balança, Estados Unidos e Brasil. Agora, escute o que o irmão Branham fala dos Estados Unidos.
Aí você põe na balança, vê se tem diferença com o Brasil. Não tem. 64, 63, deixa eu ler uma palavra bonita que tem aqui. 63, pondo-nos ao lado de Jesus. Deus respeita a quem for sincero. Pedro disse, ele percebeu que Deus não faz acepção de pessoas, chamando de todas as nações. Quando Deus escolheu só Israel, parecia que ele estava fazendo acepção de pessoas, porque ele não falava com gentios. Quando ele veio na terra, ele não pregou para gentios. Curou alguns gentios, mas ele não pregou, a mensagem dele não era para os gentios. Parecia que ele estava fazendo acepção de nações. Mas ele veio para o que era seu, ele veio para aquele povo. Nos dias de William Branham, já é diferente. William Branham não veio para os judeus. Os seus de William Branham são gentios. Os seus de William Branham são nações. A mensagem alcançando nações, pessoas que podem ouvir e receber essa mensagem, sentir o perdão de seus pecados e começar tudo de novo. Amém. Quando na casa de Cornélio receberam o Espírito Santo, como foi ao princípio, Deus não faz acepção de pessoas. Ele batizou os judeus, ele batizou os samaritanos em Atos 8. Ele batizou os gentios na casa de Cornélio em Atos 10, 47, 48. Não foi só batismo nas águas, ali houve um batismo com o Espírito Santo. Certo? Aqueles que receberam, como nós, o Espírito Santo, porventura, eles ficariam sem o batismo. E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vemos a uma pessoa realmente sincera, sinceramente errada. Quantas vezes? Sincera e sinceramente errada. O duro é que a pessoa pode estar sinceramente errada, mas ela luta com você de que ela está certa. Sincera, sinceramente errada, mas ela luta com você, aquela pessoa luta com você, aquela irmã luta com você, aquele irmão luta com você, como se ele estivesse certo. E são sinceros, como pode essa irmã pensar desse jeito, esse irmão pensar e agir desse jeito? São sinceros. Eles estão errados, mas eles não admitem que estão errados. Por quê? Porque são sinceros. São sinceros até em erro, eles são sinceros. Mas não pode admitir a palavra da forma correta em seu dia. Aí o irmão Branham diz, vemos uma pessoa realmente sincera, sinceramente errada, porém, se é sincera, Deus o guiará à luz a algum lugar. Que tem hora que pensa, é sincera, mas sinceramente errada. Se você for uma pessoa sincera verdadeiramente, Deus então te guiará à luz que está em algum lugar. Vê onde a luz está. A luz estava com Jesus, a luz estava com Pedro, a luz estava com Branham, a luz está com a esposa. Para quem iremos nós? São coisas, para quem? A Bíblia não diz assim que Pedro diz, para onde? Eu vou mudar do seu ministério, Jesus, para outro ministério. Não, para quem? É pessoa. É pessoa. Para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Não havia outra pessoa no tempo de Noé. Não havia outra pessoa no tempo de Moisés. Não havia outra pessoa no tempo de Jesus. Os discípulos disseram, para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. É o que Pedro, crente verdadeiro, diz. Como que eu posso te deixar? Não tem outro lugar para eu ir. Não tem outra pessoa para eu manter companheirismo. Eu tenho que ficar contigo mesmo, tu me chamando de demônio. Jesus chamou Pedro de demônio, para trás de mim, Satanás. Isso não atrapalhou Pedro. Ele era aquele homem sincero que tinha errado, mas a luz chegou para ele. E quando a luz chegou, ele aceitou aquela luz naquele lugar. E diz, não tem como mudar, Senhor. Para quem iremos nós? Não tem outra pessoa. É só o Senhor. É só o Senhor que prega isso.
É o Senhor que trouxe essa mensagem de salvação para nós. É Brana que trouxe essa mensagem de revelação para nós. A quem iremos nós? Ele a encontrará porque Deus está obrigado a fazê-lo. 64. Pondo-nos ao lado de Jesus, para mim encerrar. E pensamos que a vinda do Senhor será algo grande. E a mensagem não mais que o que tem saído. Recordem, há um grupo predestinado para estar aqui quando o Senhor vier. Estava na primeira e segunda etapa. O Senhor veio na terceira etapa. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Recorde, há um grupo predestinado para estar aqui quando o Senhor vier. E pode que não seja mais de uma dúzia. Oh, nós queremos milhares. Queremos milhares, mas o irmão Brana diz, falando da sua pátria, da América do Norte, pode que não seja mais do que uma dúzia. Um homem que pregou o que ele pregou, a mensagem que pregou, uma dúzia só. Sim, pode que não seja mais que uma dúzia. O ver, não sabemos. Ele dá esse entender para você ver o que foi no passado, o que foi no tempo de Noé, que foi um só arrebatado. Aí nós vemos Brana, depois de 5 milênios, 4 milênios, vem Brana e vem falando para nós de 12 nos Estados Unidos. Aí logo ele abre um leque. Não sabemos, pode ser 100 milhões ou 10 mil, porém os predestinados ouvirão a mensagem e crerão. E se esta é a mensagem enviada de Deus, e assim o cremos. Agora, a gente tem que estar descansado nisso. Esta palavra, ela é real. Muitos são chamados. Mas na hora do rapto, meus irmãos, eu como pregador tenho que estar preparado. Você como membro, você como um diácono, você como evangelista, você como pastor, tem que estar preparado. Porque não são muitos, são poucos nesse tempo que entrarão no rapto. Você pode entrar através da grande tribulação, mas nós estamos com uma mensagem preparando um povo para o arrebatamento, e muitos são chamados e poucos escolhidos. Lembra da cesta de peixe que Jesus pegou, aquela rede de peixe? É o pescador Jesus contando sobre ele, e aí depois começou a escolher os peixes. Os que não era bom voltava para a água. Meus irmãos, o que não é bom volta para a Assembleia. O que não é bom vai voltando. O que não é bom volta para a primeira e segunda etapa. É assim, o que não é o peixe. Aí, meu Deus, me ajuda eu ser um peixe. Peixe é o tipo da revelação, um peixe que presta. Um peixe que dá valor à sua palavra, que dá valor ao seu ministério, que dá valor à mensagem do dia. Um peixe, um crente revelado. Senão nós vamos ficar aqui galanteando, falando, e vai tudo ficar para a tribulação. Por quê? Porque não tem luz suficiente da palavra nem para entender as coisas naturais. Se nós não temos luz da palavra para entender a gratidão que devemos ter de um para com o outro, pensa bem a gratidão para com Deus. Nós nem sabemos agradecer a Deus. Se nós não sabemos agradecer aos nossos irmãos o que eles fazem por nós, não saberemos agradecer a Deus pela salvação, pela revelação, pela luz da palavra, por estes selos revelados, pelo novo nome. Como saber agradecer a Deus se não sabemos agradecer nas mínimas coisas? Por isso você vai comer um arroz com feijão ou um arroz puro. Agradece a Deus.
Tem pouca coisa para alimentar. Agradece a Deus. Sua pequena oração. Não precisa fazer que nem aquele outro que quer fazer uma oração para o presidente da República. Isso é outra hora. Se quer fazer, vai fazer outra hora. Não na hora de comer. Orar para alimentação é orar por aquilo que Deus te deu. Abençoe esta alimentação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por ter como pão de cada dia. É o suficiente. Tem hora que a pessoa faz uma volta, vai lá. Vamos orar, a comida até esfria. A oração não foi de uma forma correta, a pessoa não soube orar, ela não soube nem orar. Se vai orar para comer, aquilo é orar e comer, é ser agradecido pelo que tem. Não precisa nem falar de um a um, porque se você tiver 1, 2, 3 só em cima da mesa, você vai falar. Na hora que você pega uma mesa farta, você começa a falar isso, começa a falar daquilo, e abençoe isso, abençoe aquilo. Em cima da mesa, não, pede a bênção sobre aquela alimentação e agradece a Deus por ter aquele pão. Assim você saberá agradecer quando as pessoas te dão a mão, quando você precisa de algum centavo de alguém e alguém te dá esses centavos. Você vai agradecer, que tem hora que sem um centavo você não anda num ônibus aí na cidade. Você tem que ter aquilo ali. Então, tem valia isso daí. Isso quer dizer, tem gratidão. A gente tem que agradecer nas mínimas coisas, e pouquinha coisa. Aí eu não tenho recebido muito de Deus. Agradece pelo que você tem recebido, que um dia você vai ter os olhos abertos e você vai dizer, mas quanta coisa eu esqueci ainda, que Deus já me deu vida, saúde, paz, me deu um lar, me deu uma esposa, a esposa diz, me deu um marido, e nós falamos, me deu filhos, e os filhos de Deus me deu um pai, uma mãe boa. Isso daí. Você tem tudo que agradecer, faz uma oração de agradecimento. Se não sabe agradecer, alguém diz, eu agradeço isso sempre. Muitas vezes nós agradecemos como um moço rico. Moço rico fazia suas orações também, e Jesus falou para ele só coisa que ele sabia. Você ama seu pai e sua mãe? Isso daí eu faço desde a minha meninice, da minha juventude. Eu faço isso. A hora que Jesus deu a mensagem do dia para ele, aí, mas você quer a vida eterna? Vai vendo o que você tem, todos os seus pensamentos, seus desejos, suas ações, e seja escravizado da minha palavra, ao que eu estou te dizer agora. Vende o que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me. Dá para os pobres, eu creio que aquele moço rico até dava, mas uma coisa difícil era seguir a Jesus, porque era Ele que era a palavra do dia. Para quem iremos nós? O moço rico não pôde de maneira alguma, dentro da cabeça dele, do coração dele, havia uma laodiceia, uma riqueza que atrapalhava ele seguir a Jesus. Estava dentro do coração dele, vender e dar para os pobres, e depois ainda tem que te seguir. Eu ando com o sacerdote, agora eu vou ter que mudar. Tem que te seguir. A palavra, a vida estava ali. Era ele que dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Mas eles não sabiam nada disso, mas cada um encara a mensagem na hora que ela chega para você. Qualquer dia você vai responder o que eu prego para você, eu vou responder pelo que eu prego para você, céu, inferno, eu vou responder. Você vai responder pelo que você ouve e não praticou. Você vai responder até lá no inferno. Você vai responder lá no céu, quando você ouvir, vinde benditos de meu Pai. Mas se ouviu, rejeitou a mensagem do dia, personalizada, estava personalizada em Cristo. E eles rejeitando aquela mensagem, o rico rejeitou. O que fez ele rejeitar? O dinheiro. O dinheiro. Ele tinha muito. Aquilo fez ele rejeitar. E ainda depois ter que submeter às ordens de Jesus. Ele era um líder. Ele era acostumado com o seu sacerdote e ele fazia o que ele queria. Mas agora ele estava sendo chamado para se sujeitar à doutrina, ao mandamento, à palavra de Jesus. Vem e segue-me.
E não vem me seguir com a opinião dos outros. E não vem me seguir com o pensamento dos outros, moço rico. É isso que Jesus queria falar para ele. Vem e segue-me. Se submeta ao que eu te digo, porque eu tenho a palavra. E a minha mensagem está chegando ao fim. E aí, irmão Brando diz, a mensagem terminou. Para poder começar a terceira puxada. Agora eu venho e digo para você, a terceira puxada terminou. Por quê? O profeta já revelou, nós não sabíamos, até sabemos, destas coisinhas. Mas quando vier, talvez aquele homem que você espera, aquele João que você espera, que não caiu por dinheiro, que não caiu por nada, e você espera ele, quem sabe a coisa muda. Mas você que vê a mensagem do dia, sabe como que está. Você dá valor a essa mensagem, você valoriza a palavra de Deus no dia que ela é entregue a você. Pai Celeste, muitos vão falar bem só depois que morre, Senhor. E não tem sujeição à palavra enquanto está com vida. Ajuda o marido, a mulher, os pais, filhos, nós, pastor, igreja, para que possamos, Senhor, nos submeter unicamente à sua palavra, que muitos são chamados. Somos muitos ainda, Senhor, muitos chamados e poucos escolhidos. Ainda o Senhor vai escolher. Permita que eu esteja nesta escolha que o Senhor faz para a vida eterna, que o Senhor faz para levar a glória para o arrebatamento. Permita que minha irmã, meu irmão, esteja nesta escolha, mesmo sabendo que fomos chamados, mas precisamos ser escolhidos. E a hora da luta, da provação, da tentação, daquilo que nós fazemos, vai mostrar para nós que nós não somos escolhidos, que simplesmente somos chamados. Me ajuda, Senhor, a não ser apenas chamado, mas ser escolhido, juntamente com minha igreja, com meu ministério, aqueles que amam a pregação, aquilo que nós pregamos e se submetem a esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Todos juntos. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que ele vem descendo com o livrinho na mão, e a brana entregou toda a revelação, e agora é repetida na mensagem de João. Vencendo, vem Jesus.